Olá, seja bem-vindo a mais uma aula na prática Excel. Meu nome é Eduardo e agora eu vou dar continuidade para vocês como é que você pode sair do zero do Excel. Aqui eu te mostro uma pequena dashboard muito simples, criada com gráficos dinâmicos e gráficos convencionais, para poder a gente representar aqueles dados que a gente tinha antes, só que agora de maneira visual. E você pode ver que ela é muito funcional. Por exemplo, se eu quero selecionar meus vendedores aqui, ó, eu posso simplesmente clicar sobre eles e todos os gráficos são redimensionados. Então eu sei que o Breno, mais a Júlia, mais a Riquelma, mais o Thales, mais a Thalita, vendendo um total de 42 mil. Eu sei que o Breno é responsável por 28% das minhas vendas, a Júlia é responsável por 18% das minhas vendas. Então eu consigo ter um gráfico comparativo para cada um dos meus vendedores de quanto que eles venderam naquele período, tudo bem? Além disso, se eu quiser ver somente para cada tipo de vendedor, por exemplo, eu quero ver somente aqui para a Riquelma. Eu consigo ver quanto que a Riquelma vendeu para cada empresa, ó, que ela não vendeu para a Simplicar no mês de fevereiro. Então eu posso identificar, olha, o que estava acontecendo com a Riquelma naquele ponto. Então, a partir desses, desenhar plano de ações para poder melhorar a performance dos meus vendedores. E tudo isso porque os gráficos estão simples, mas muito poderosos. Então vamos juntos agora criar todos esses gráficos e também esses filtros aqui embaixo, a partir daqueles dados da última tabela dinâmica, ok? Aqui estão nossos dados, você pode ver que eu deixei já alguns indicadores aqui, tudo bem? Que foi criados também a partir dessa tabela dinâmica. E agora eu vou te ensinar o tanto que a tabela dinâmica pode sim te agregar e te facilitar muitos cálculos, tudo bem? Ainda mais para você que está começando agora no Excel e que já quer impressionar com o seu domínio de Excel, tudo bem? Então vamos lá no passo a passo. Criada novamente nossa tabela dinâmica, agora nós temos nossos dados. E o que é importante antes da gente criar um gráfico? É a gente entender o que a gente quer passar dentro daquele gráfico. Quando a gente está falando de uma análise, é importante você olhar para aquele gráfico e já tirar alguma conclusão daquilo lá. Então, os gráficos devem ser simples, mas devem possuir informações valiosas. E o que seriam informações valiosas? Não é simplesmente colocar o total de faturamento. O total de faturamento por si só, ele entrega muito pouco para você. Ele só te entrega quanto que foi vendido. Mas quando você coloca o total de faturamento e você começa a dividir para vendedores, você começa a analisar quanto cada um deles vendeu e você consegue entender a performance de cada um. E você consegue ver se você precisa atuar ou não para poder melhorar as vendas de certo vendedor. Entendeu? Então, se a gente vê também um gráfico distribuído para o tipo de empresa, a gente consegue enxergar dentro daquilo como é que as empresas estão se comportando ao longo do tempo com os nossos produtos. Elas estão gostando? Elas estão comprando cada vez mais? Estão comprando cada vez menos? O que está acontecendo nesse período? Ah, é um produto sazonal? Ah, não é um produto sazonal? Então é muito importante você ter essa clareza quando você vai montar um gráfico. E até mesmo desenhar no papel. Ah, o que seria legal, cara? Eu colocar um gráfico de barras aqui, colocando o total de faturamento para cada tipo de empresa, colocando ao longo do tempo, ou é melhor colocar um gráfico de dispersão? Então, você tem que pegar esse pulo do gato para você desenvolver seus gráficos. Mas aqui eu vou já te dar um norte, como é que eu posso te ajudar para você montar esses gráficos de maneira mais simples. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou te ensinar aqui é como você pode criar um gráfico dinâmico. E como é que você vai criar um gráfico dinâmico? Eu vou fechar aqui esse campo da tabela dinâmica e vamos aqui na aba de inserir. Está vendo aqui que temos gráficos dinâmicos? Nós temos algum tipo de gráfico dinâmico já pré-moldado para a gente. Então, a gente tem um gráfico dinâmico de colunas, de linhas, de pizzas, de barras, de área, de dispersão. Já começa a não ter mapa também não, ações, certo? Então, a gente já tem alguns tipos pré-determinados que a gente pode ou não inserir dentro do nosso trabalho, do nosso projeto, ok? Então, vamos lá. O primeiro deles que vamos colocar são colunas 100% empilhadas. Por quê? A gente vai clicar aqui, ok, e vou dar um ok. Você começa a reparar que esse gráfico já é um pouco diferente daquele gráfico convencional, que já tem simplesmente os dados e qual que é a legenda daqueles dados. Isso porque a gente começa a ter alguns filtros aqui, ó, que são muito interessantes para a gente. Então vamos lá. Eu vou clicar sobre esse filtro e você vê o que aparece aqui para mim. Eu poderia selecionar aqui o nome dos meus vendedores. Só que isso não torna muito usual e isso não torna muito prático na hora de você analisar. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar sobre qualquer um desses botões aqui, ó, mas com o botão direito, e vai colocar para poder ocultar todos os botões de campo no gráfico. O gráfico começou a ficar mais visual, ok? A gente também vai tirar essas linhas de grades que estão no nosso gráfico. É só clicar normalmente sobre uma delas e apertar Delete. Pronto, elas já sumiram, ok?
E agora a gente vai vir aqui dentro, você clica sobre qualquer área do seu gráfico, ó, cliquei de fora, vou clicar novamente, e a gente vai vir na aba analisar aqui na parte superior que vai aparecer pra gente, e a gente vai inserir uma segmentação de dados. O que é segmentação de dados? Essa segmentação de dados são aqueles pequenos filtros que ao clicar eu mudar a visualização de cada gráfico, tudo bem? E aqui nós vamos colocar o tipo do vendedor e o cliente. São dois filtros que a gente vai inserir aqui que vão ser muito úteis pra gente. E não o porquê ou de data. Ao clicar em OK, você vai ver que vai surgir esse tipo de filtro aqui pra gente, tudo bem? Esse tipo de filtro aqui, para o tipo de data, não é muito interessante. Olha só, vamos inserir. Data, OK. Olha só, você teria que selecionar data por data para poder você movimentar no seu gráfico. Isso não é muito usual. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou deletar aqui esse filtro de data, clicar novamente no meu gráfico, e agora em analisar, eu vou inserir uma linha do tempo. E olha só que legal que fica agora. Agora ela virou uma linha que eu posso escolher qual o tempo eu quero que apareça para mim. Ah, eu quero somente janeiro, somente fevereiro, somente março. Eu quero de janeiro até março, por exemplo. Olha só. Fica muito mais visual e muito mais útil. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. A gente vai pegar isso aqui. Eu já criei uma aba aqui novamente, chamada gráficos, em que a gente vai pegar todos esses gráficos e vai jogar para dentro dessa aba. Eu vou até diminuir nosso zoom aqui e colocar em 80%. E eu vou pegar esses gráficos aqui e esses filtros e vou recortá-los e colocar lá na nossa nova aba para poder a gente começar a trabalhar com eles. Então, como é que a gente faz isso? A gente clica aqui sobre o gráfico, segura Ctrl e começa a clicar sobre seus filtros. Aperta Ctrl X para você recortar e vem aqui e dá um Ctrl V. Olha aqui, nossos gráficos estão aqui em cima. Então, só arrastar aqui e a gente pode começar a trabalhar com eles. Então, eu vou pegar esse filtro aqui de data, vou trazer eles para baixo aqui, ok. Vou pegar esse gráfico aqui e vou colocar ele bem no cantinho pra gente aqui. Vou aumentar o tamanho da área dele para poder a gente ter uma visualização melhor. Olha, então já começa a trabalhar, tudo bem? Vou pegar esses filtros aqui e vou agrupá-los todos. Como é que eu faço isso? Eu clico sobre todos eles, clica sobre o primeiro e vai apertando Ctrl e vai clicando sobre cada um deles. Vem na opção de formatar e você agrupa. E olha só, a partir de agora, quando eu clicar aqui em cada um desses, agora eu posso mover os três ao mesmo tempo. Então, ó, opa, aqui, ó. Consegue ver? Então, isso aqui pra gente já ficou muito melhor. Eu também vou redimensionar esses filtros aqui e também vou alinhá-los. E como é que eu faço isso? Eu vou clicar sobre qualquer um deles aqui, vou vir novamente em formatar e vou começar a alinhar eles, tudo bem? Então, vou pegar esse filtro aqui, vou trazer ele mais para cá, vou clicar sobre os três agora e vou clicar aqui na opção novamente formatar e agora eu vou começar a alinhar eles. Eu quero distribuir eles na horizontal, primeiramente, clicar sobre um específico deles, por exemplo, cliente, e vou redimensionar para poder mostrar apenas para mim 4 campos aqui, ok? Então, deixar eles desse tamanho. Também vou aumentar um pouco o campo da data, deixar aqui exatamente igual ao de cliente, para poder o cliente ser meu padrão. Olha só como é que tá ficando, tudo bem? Vou pegar o campo da data também, vou diminuir um pouco, porque só vai no máximo até março, então é interessante para mim deixar dessa forma aqui, ok? Vou agora pegar os meus filtros e vou colocar aqui na parte inferior do meu gráfico, tudo bem? E aqui agora eu vou começar a formatar meu gráfico dinâmico. Então clica aqui sobre essa caixa, vou aumentar o tamanho dessa letra, que está um pouco pequena. Vou precisar dessa legenda ainda, então por isso que eu não posso apagá-la. Vou colocar uma letra aqui, mais escura. Também mexer aqui com esse eixo também. Com este eixo. E olha só como é que tá ficando o nosso gráfico. E aí você pode perguntar o seguinte, mas esse gráfico não tem um título. Como é que a gente vai fazer para poder identificar? Então é muito importante a gente inserir esse título. Como é que a gente faz isso? A gente vem na aba Design, adicionar elemento de gráfico e coloca título do gráfico. E aqui a gente vai escolher a posição que ele vai ficar. Eu gosto sempre de deixar meu título acima do meu gráfico, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, total de faturamento por empresa. Na verdade não é o total, não é? Porque aqui a gente não está colocando os valores numéricos, mas é a distribuição. Distribuição de faturamento por empresa. Então eu consigo ver aqui, ó, como é que está sendo distribuído aqui para cada tipo de empresa, para cada vendedor, como é que ele se comportou. Eu consigo ver aqui que nesse período que está sendo analisado, de janeiro até março, o Breno vendeu bastante aqui para as empresas.
Mas pode ver que para inovar ele não foi tão representativo. Já o Eduardo, ele também vendeu bem para simplificar, tá vendo? Mas para as outras ele não foi tão representativo. Então você consegue analisar como é que tá se comportando o trabalho desses vendedores ao longo do tempo e ao longo de cada cliente seu. Então você consegue ter uma análise muito mais apurada. Então vamos continuar aqui nossa formatação. Vou pegar e clicar no nosso título aqui. Vou colocar uma letra mais escura, colocar ele também um pouco maior aqui. Ok. Então o primeiro gráfico da nossa seleção já está pronto. E você lembra que nós tínhamos mais dois gráficos lá, tudo bem? Esses gráficos que estavam lá, adicionais, são gráficos um pouco diferentes deste gráfico aqui. Por quê? O gráfico dinâmico, ele tem a capacidade de, quando você clicar sobre esses filtros aqui, ó, olha o que acontece sobre sua tabela dinâmica. Ela vai se remoldando, tudo bem? Já quando você insere um gráfico que ele é estático, você tem que deixar os indicadores dele sempre numa área que vai ser estática. Porque se aqueles indicadores sumirem, não vai ter como eles puxarem de onde está acontecendo aquele dado. Então vai ficar muito mais confuso. Então o que nós vamos fazer? Vamos tentar colocar outro gráfico dinâmico, para você ver o que acontece. Olha aqui. Vou clicar novamente para poder inserir, tudo bem? Inserir um gráfico dinâmico. Mas para isso eu tenho que selecionar a minha tabela dinâmica. Então só clicar numa célula aqui dentro da minha tabela dinâmica. Vou colocar outro gráfico dinâmico. Ok. Olha só o que está acontecendo. Ele consegue trazer para mim quanto é que o Breno está performando dentro daqueles itens. Tudo bem? Então você consegue ver aqui, ó, se você fosse mudar para vendedor, você poderia ter aqui para mim, por exemplo, o Eduardo. Olha só, eu consigo ver como é que o Eduardo está performando ali dentro. Mas ao clicar nesse filtro aqui, eu mudo a minha tabela dinâmica. E eu também mudo aqui toda a minha visualização daquele outro gráfico dinâmico. Então tá tudo interligado. Consegue entender? Então aqui você tem um tipo de gráfico que ele é um pouco menos adaptável à sua necessidade. Você consegue mexer muito bem com ele, mas você não consegue criar muitas visualizações juntas com gráfico dinâmico relacionado com a tabela dinâmica. Entendeu? Para os nossos dados aqui, que são dados simples, isso se torna muito restrito. Então, é uma coisa que não nos ajuda. Tudo bem? Então, para isso que eu vou colocar somente um gráfico dinâmico aqui, para poder ter todos os filtros aqui. Vou limpar os filtros, ok? E volto para minha tabela total. Tudo bem? E aqui ao lado, agora eu vou colocar alguns dados que vão ser importantes para mim, mas vão ser dados mais estáticos. E eu vou te mostrar como é que você pode relacionar isso com a sua tabela dinâmica, de forma que quando ela mudar, mesmo assim seus indicadores ainda continuarem padrões. Olha lá, vamos lá. Lá nos nossos gráficos aqui, lá naquela dashboard que eu coloquei para você no início, vou reexibir ela aqui, no painel. Olha só, nós temos que criar um total de faturamento por período. Você concorda comigo? Esse total de faturamento por período eu criei aqui a partir de um gráfico normal, um gráfico estático. E para isso eu tive que criar os indicadores. Então eu tive que criar o indicador total, o indicador para simplificar, inovar, estruturar e concretar, não é? E como é que eu fiz isso? Eu vim aqui e escrevi os nomes das empresas. Então você pode vir aqui na tabela dinâmica e copiar e colar esse nome das empresas, tudo bem? E olhar aqui para a sua tabela dinâmica de forma muito atenta. Olha só, vou voltar aqui para nossos gráficos e vou clicar sobre os filtros aqui para poder mudar a visualização. Você consegue ver que o total geral, apesar de ele ter mudado de coluna e mudado de linha, ele não se desformatou, ele continua o total geral. Então isso é um insight que a gente pode ter. Então eu vou vir aqui novamente, limpar os meus filtros, ok? E voltar para minha tabela dinâmica. Quando você apertar igual para você referenciar a outra célula, por exemplo, eu quero que essa célula aqui, a célula L3, ela seja igual ao total geral da concretar, tá vendo? Então eu vou colocar aqui. Olha só o que ele já faz para mim. Ele traz para mim, ó, infodados, tabela dinâmica e faz uma espécie de soma C, porque ele vai pegar o valor da venda, certo? E vai referenciar a soma dela para um tipo de cliente, que no caso é a concretar. Olha só, se eu der igual agora e vir para cada um desses aqui, ó, trazer para estruturar, trazer também para inovar e trazer também para simplificar. Olha só. Ainda vou criar mais um campo que chama-se total. E agora eu vou clicar aqui e trazer para mim o total geral. Vou formatar isso aqui tudo como moeda e olha só. Quando eu vir aqui novamente para poder filtrar os meus dados, apesar de tudo aqui mudar, aqui também irá mudar. Uma tabela dinâmica é uma coisa muito simples de você inserir. E você não precisa de um conhecimento de Excel muito grande para você já começar a fazer análise dentro do Excel. Tudo bem?
Então, agora que nós já temos esse poder de trabalhar nossos indicadores fixos, mas eles variarem de acordo com nossos filtros, vamos inserir um gráfico a partir desses itens que nós acabamos de criar. Então, vamos selecioná-los, vir na aba de inserir e colocar um gráfico de barras também. Só que agora eu quero colocar um gráfico de barras deitado, tudo bem? Vou tirar aqui essas linhas de grades, apertar Delete, e agora vou mudar o título desse gráfico aqui e colocar o total de faturamento. Total de faturamento. Ok. Agora vou mudar também aqui qual é o tamanho da minha letra. Vou aumentar o tamanho dessa letra aqui, colocar ela negrita, colocar uma letra mais preta, ok? Também vou mudar esse título desse eixo aqui também, colocar uma letra um pouco maior e negrita. E agora uma coisa interessante que nós vamos colocar aqui também, que vai agregar muito valor, é a gente colocar um rótulo de dado. O que é esse rótulo de dado? Se a gente vir aqui novamente em Design, temos aqui a opção de adicionar o elemento de gráfico. Ou se você simplesmente clicar com o botão direito aqui também, temos aqui, ó, rótulo de dados, tudo bem? Mas aqui é de maneira mais geral, você consegue ver todos os itens que você pode colocar dentro do seu gráfico, ok? Vou colocar então para a gente aqui agora um rótulo de dados, de maneira que ele fique no meio do nosso dado, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, extremidade, ou base, ou extremidade interna, ou centro, ok? Vou colocar centro, clicar aqui sobre nosso tipo, sobre nosso rótulo de dado, e agora eu vou colocar a letra branca, e vou aumentar também um pouco dessa letra também, tá um pouco pequena para mim aqui. Ok. E agora eu vou fazer o mesmo processo, eu vou clicar sobre meu gráfico, apertar Ctrl X, e vir aqui para minha aba de gráficos, dar o Ctrl V. Olha só como é que tá ficando. Agora eu quero mudar a cor dessa barra aqui, quero colocar uma cor mais escura aqui pra gente. Olha só como é que tá ficando. Então vocês estão conseguindo ver que com passos simples nós conseguimos mostrar muito melhor todos aqueles dados que estão no formato de tabela para um formato de gráfico. Uma coisa que é muito mais visual e que agora sim eu posso realmente tirar alguma conclusão daquilo e trazer o lado analítico para dentro da minha empresa. Isso agrega muito valor e traz competitividade para o seu negócio. Tudo bem? Temos que inserir mais um gráfico aqui, que é o gráfico de rosca, tudo bem? Para poder fazer o comparativo dos vendedores, ok? Eu vou limpar aqui todos os filtros e a gente vai redimensionar esses gráficos aqui agora também, para poder ficar um pouco menor também, porque está muito grande e não vai caber o próximo gráfico ali. Então, vou colocar no tamanho aqui, ok. Vou colocar essa distribuição e depois que a gente colocar o outro gráfico ali, a gente vai ter que dar uma distribuída um pouco melhor também. Mas aqui vou dar uma diminuída nesse gráfico aqui já. Ok, dessa forma. Agora vamos inserir nosso último gráfico, que é o nosso gráfico de rosca, tudo bem? Vou clicar aqui para poder deletar. Ok, ainda continua aqui o meu gráfico total de faturamento. Minha distribuição de faturamento por empresa também continua. Vou vir aqui novamente na minha tabela. Como eu disse, agora nós precisamos criar um gráfico de rosca para poder te mostrar o comparativo de como é que está se comportando as vendas para cada vendedor, tudo bem? E quanto que ele está faturando dentro daquele período. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar aqui o nome dos vendedores, apertar Ctrl C, e a gente poderia dar um Ctrl V aqui. Só que olha só, a gente ia colar em forma de linha. Não é isso que eu quero colar em forma de coluna. Então eu vou dar Ctrl Z. E agora eu clico sobre a minha célula que eu quero colar. E agora eu vou colocar para poder, ó, colagem especial. Eu vou colar para poder transpor. Tudo bem? Vou tirar essa formatação aqui. Vou colocar uma formatação branca. A letra não quero negrita. E tá bem. É dessa forma que eu quero. E agora também eu tenho que trazer para mim aqui qual que é o total para cada vendedor. Então eu tenho que clicar lá no total geral, abaixo de cada vendedor. Então eu aperto igual e clico aqui sobre os meus totais dentro da minha tabela dinâmica. Referente a cada um dos vendedores. Ok. Aqui eu cliquei errado, então o da Riquelma é esta aqui. O da Júlia é este. Ok, o Eduardo está correto. E aqui para Thalita, que é o nosso último, é só clicar sobre esse último dado. Vou formatá-los também como moeda, apesar de não ser necessário, porque o que importa para a gente agora aqui é a porcentagem de distribuição. E como é que a gente faz essa porcentagem de distribuição? A gente tem que criar aqui um campo chamado total e trazer essa última célula aqui também, que é o nosso total. Para quê? Para a gente pegar cada um desses valores aqui, ó, para cada um desses vendedores e dividir pelo total. Tudo bem? Então, somente clicar dessa forma, eu vou clicar para poder arrastar. Aqui, como eu não fixei o meu total ali embaixo, como a célula que vai ser para poder dividir todos, eu tenho que fixá-lo aqui, por isso está dando esse erro.
Agora, olha só. Tudo bem? E aqui eu não quero formatação contábil, eu quero formatação de porcentagem. Olha só como é que tá ficando. E agora, eu preciso apenas selecionar o nome dos vendedores, ok? Apertar Ctrl e selecionar também as percentagens. Clicar sobre o gráfico de rosca e olha só, temos o gráfico de rosca. Cortei o meu vídeo aqui rapidamente para poder redimensionar o meu gráfico e tive que tirar o título para poder ele ficar com a área um pouco maior, tudo bem? Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui novamente em Design, com esse gráfico selecionado, adicionar elemento e colocar título do gráfico. Acima do gráfico, e agora eu vou reescrever aquele título. Então eu vou colocar distribuição de faturamento por vendedor, ok? Selecionar todo esse meu texto, vir na página inicial, vou formatá-lo também, colocar uma letra um pouco maior, negrita e um pouco mais escura, tudo bem? Então ficamos dessa forma. Agora devemos inserir aqui nosso rótulo de dados, novamente em Design, elemento de gráfico, mostrar apenas aqui. Seleciono um rótulo de dado para poder a gente formatar ele também, que ele está com uma letra muito pequena. Então, eu vou colocar uma letra um pouco maior e negrita para a gente aqui, para poder ter um destaque um pouco maior, tudo bem? Só que reparem uma coisa. Ao clicar aqui sobre a empresa, você consegue ver que essa distribuição do faturamento aqui por vendedor, ela está sendo distribuída também, correto? Olha aqui, está mudando a cada seleção que eu coloco aqui para gente. Se eu colocar aqui para vendedor, ele coloca 100%, porque somente o vendedor vendeu, porque eu simplesmente cliquei aqui para poder selecionar um vendedor, tudo bem? Vou limpar esses filtros aqui. Mas, antes disso, repare o seguinte. Tá vendo que Eduardo aqui é representado como azul e aqui como laranja? Se eu clicar aqui agora para ver o Eduardo e a Júlia, colocar uma múltipla seleção, olha lá. A Júlia, ela é representada como cinza e o Eduardo como o mais alaranjado. Isso aqui está trazendo um problema para mim. Porque quando eu mudo a representação dos meus vendedores, ele também muda para mim a cor que está sendo representada. Isso é uma coisa muito ruim. Então, o que nós devemos fazer é o seguinte. Você limpa todos os seus filtros que estão aqui selecionados, tudo bem? E você vai vir dentro da sua série de dados, para cada um desses gráficos, vai padronizar aquela cor. Então, por exemplo, na Thalita, eu quero colocar, por exemplo, um cinza mais escuro aqui. Tudo bem? E aí eu pesquiso também aqui qual é o valor da Thalita. Olha, esse aqui é o valor da Thalita. E vou colocar a mesma cor. Dou um Ctrl Z, porque eu selecionei o gráfico inteiro. Seleciono mais uma vez. E olha lá. Essa aqui é a cor para Thalita. Então eu vou selecionar aqui a Riquelma e colocar esse amarelo aqui para ela. Vem aqui nos dados da Riquelma, deixa outro gráfico e padroniza a cor dela também. Você pode ver que a sua legenda aqui vai também se remodelando. Eu te aconselho a você também tentar fazer aqui com essa planilha, você tenta pegar esses dados e você faz isso para você então, ter esse passo a passo e você praticar antes de você precisar aplicar. Porque isso vai trazer muito mais know-how para você quando você precisar aplicar. E você não vai ter aquela dúvida, qual tipo de gráfico eu vou colocar, quais as cores que eu vou colocar. Tudo bem? Então, você pode tentar harmonizar um pouco melhor essas cores, porque eu sou uma pessoa péssima com isso. Mas você consegue fazer no passo a passo e ver como é que vai ficar melhor a sua distribuição. E é até legal também você também ter uma identidade de cor para a sua empresa. Então, você pode pegar cores parecidas com aquela, que harmonizam muito bem, e distribuir aqui na forma do seu gráfico. Tudo bem? Mas agora, voltando ao assunto do nosso gráfico. Olha só, agora quando eu clicar, por exemplo, para ver aqui, vou limpar os meus filtros, vou tirar a múltipla seleção e colocar somente Eduardo. Tudo ficou dessa cor. Se eu selecionar agora Eduardo e Riquelma, olha só, a Riquelma continua sendo amarela. Agora não tem mais variações, tudo bem? E eu consigo ver aqui, ó, qual que foi o total de faturamento para a Riquelma, foi um total de 16 mil. Tem aqui quanto que os dois vendedores juntos venderam para cada uma das empresas. E eu consigo ver quanto cada um deles representou para mim, nesse período, o faturamento relativo a somente as vendas para essas empresas. Tudo bem? Então eu consigo ver agora uma análise realmente que é muito mais sólida. E então a partir disso eu consigo ter uma representação de dados que estão naquela tabela, em formato apenas de número. Agora eu consigo ver eles comparativamente. E a partir disso eu posso montar plano de ações para poder aumentar meu faturamento, para poder preencher algum gap. Tudo bem? E agora, simplesmente como uma dica extra, eu vou te ensinar como é que você pode dar uma limpeza aqui dentro do seu Excel. Como assim? Se a gente vir aqui na aba de exibir, a gente clicar sobre barra de fórmulas, títulos e linha de grade, olha só, sumiu aquelas linhas aqui atrás para mim, tudo bem? E a barra de fórmulas também. E agora, se você clicar aqui sobre esse ícone aqui, ó,
você recolhe aquela faixa de opções. E olha só, agora eu posso distribuir um pouco melhor os meus itens aqui. E agora eu possuo uma tela muito mais limpa para poder ver todos aqueles meus gráficos. E a partir do momento que eu clicar aqui sobre os meus filtros, eu consigo ter a minha representação. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui para mim o seu like e não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para você sempre receber notificações de quando a gente postar outra aula aqui no YouTube, tudo bem? Ah, e no nosso Instagram nós temos conteúdo diário para fazer você aprender Excel na prática. Então, segue o nosso Instagram e compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que está precisando daquela ajudinha no Excel para poder alavancar a carreira, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima!